vamos. Então, eu quero chamar agora o meu amigo, Divo Bético, né? Eu gosto muito do olhar, da visão otimista que ele tem em relação à vida e ao tratamento. O doutor Levimar Araújo, que é médico endocrinologista, ele tem diabetes tipo 1 também, assim como eu, desde os 13 anos de idade. Oi, Levimar, bom dia! Presidente Bom dia. nacional da SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes pela Sociedade. Como que é o tema desse ano, Levis? A Sociedade Brasileira de Diabetes para a Sociedade Brasileira. Então, um prazer estar aqui com vocês. Um beijo no coração de todos. Fabiana, muito obrigado pelo convite. Realmente eu estou em outro evento, mas consegui passar esse evento para ser online também, então estou conseguindo fazer de casa. Muito obrigada. Gostaria muito de estar aí. Tenho ido aí de 15 em 15 dias em São Paulo, mas hoje, infelizmente, nós vamos estar um pouquinho distantes, né? Ela me deu um pouquinho a mais do que esses 15 minutos, viu? Se eu ultrapassar um pouquinho, você me corta aí, porque... É muito boa a palestra. Vai lá, Leves. Sem mais delongas, Levimar Araújo com vocês, criador do Diabetes Weekend, que é um programa educacional para pessoas com diabetes, o nosso presidente nacional da SBD e professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Vamos lá, Levimar, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Um beijo. Eu que agradeço. Se vocês deixarem eu compartilhar a tela aqui, porque eu não estou podendo compartilhar. Agora, se tiver jeito de colocar só o slide por aí, vocês que mandam. O anfitrião tem que deixar eu compartilhar. E aí, está dando para ver a minha tela agora? Só não estamos vendo o Levimar. Por favor, ajusta aí, pessoal. Pronto, Levimar. Você fala, Fabiana. Vamos lá, pode ir. Então, gente, já falei que é um prazer gigantesco estar aqui com vocês, né? A Fabiana já me apresentou. Quando começa a falar esse tanto de títulos, né? Hoje eu não posso falar quanto tempo que eu tenho de diabetes, ela já falou a idade que iniciou, então vocês vão descobrir a minha idade, né? Na verdade, é um prazer falar para vocês. É a primeira vez que a gente tem frente a uma das maiores sociedades de diabetes do mundo, que é a SBD. Eu tenho a honra de ter sido eleito e é a primeira vez que a gente tem um paciente com DM1 frente a uma entidade. E a gente abriu a nossa entidade justamente para vocês que são portadores de diabetes também, pessoas com diabetes. Então, a gente tem um núcleo, e a Fabiana faz parte desse núcleo, e eu convido vocês a participarem dos eventos da SBD. A Fabiana me pediu para falar justamente dessa evolução, né, de o que a gente tem de novidades em relação a esse tratamento, né? A monitorização, antigamente, a gente tinha, dentro de uma evolução, apenas o reativo de Benedict. Você fazia o xixi num tubo de ensaio, e para ver se ele mudava de cor. Então, ele ficava do azul, ele ia mudando a coloração, ficava um pouquinho alaranjado. Depois vieram as glicemias nas fitinhas, e só depois a glicemia capilar nos Estados Unidos começou em 1978. No Brasil chegou bem mais tarde. Então, antes da insulina, a gente tinha essa criança, né, porque o papel da insulina, e eu como professor de fisiologia, é justamente mostrar que a fisiologia da insulina é aumentar, é anabolizar. Anabolizar não é uma palavra feia, não. Anabolizar, às vezes a gente confunde, mas anabolizar é construir. Então, a gente consegue formar proteína, músculo, né? E também gordura com a insulina. É o maior anabolizante, o maior formador que nós temos. Então, aqui nós temos um videozinho, como é que foi descrita essa insulina. Do lado da mamãe, com Leonard Thompson, e aqui as primeiras insulinas. Para vocês terem uma ideia, as insulinas em 1920, 1921, que ela foi descrita, né, que ela foi descoberta por um professor de fisiologia, que a mesma matéria que eu leciono na faculdade, ela era extraída dos cachorros. Então, a gente tinha insulina de cachorro. Depois, com o tempo, ela passou a ser usada a insulina do boi,
e muito tempo depois a do porco purificada. A insulina suína é muito parecida com a insulina humana. E só depois de um bom tempo que nós tivemos insulina humana, que é feita através de bactérias. O único laboratório que a gente tinha na América Latina é aqui em Minas Gerais, em Montes Claros. E hoje nós temos dois aqui em Minas Gerais. Um é em Montes Claros e outro aqui em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. Então, mudou muito essa história. E a monitorização da glicemia também evoluiu. Eu falei que ela foi nas tirinhas, nas fitas, na urina, mas a glicemia capilar nos ajudou a compreender essa sofisticação da glicemia. A gente, às vezes, acorda com uma glicemia baixa e não aplica insulina, né? Porque acha que ela já está baixa, não precisa de insulina. A gente tem que aplicar aquela insulina rápida justamente para a gente compensar aquela alimentação. Então, isso foi uma grande evolução. A monitorização veio junto com essa nova palavrinha, que é a variabilidade glicêmica. Ter glicemia de 30 e depois de 300, isso é muito ruim e também é deletério. Então, nós descobrimos que ter uma glicohemoglobina boa dentro dos padrões não basta. Eu tenho que terminar também com essa variabilidade glicêmica. Eu estou um pouquinho preocupado com o tempo, por isso que eu estou andando um pouquinho mais rápido. Qualquer coisa, a Fabiana me corrige aí. E aqui, na verdade, era para aparecer 2 slides aqui, é para a gente mostrar essa variabilidade. Aqui é uma glicohemoglobina aparentemente boa, de 6,4, porém com grande variabilidade. Isso não é legal. Então, a gente tem que ter essa atenção. E aí nós mudamos o conceito. Melhorar o desfecho clínico, né? A gente sai daquela frase antiga, né? Que um valor mais baixo possível de glicohemoglobina é melhor. Não é verdade. Eu tenho que melhorar o nível de glicose, eu tenho que evitar as hipoglicemias e tenho que diminuir as variações dessa glicemia, diminuir a variabilidade glicêmica. Então, quando o paciente chega com essa folhinha no SUS, né, no consultório, a gente tem que valorizar bastante, porque isso é importante, é a vida dele que está ali. E eu não tenho glicemias iguais. E às vezes a gente pergunta, poxa, eu comi a mesma coisa, apliquei a mesma quantidade de insulina e hoje a glicose caiu, amanhã a glicose subiu. Por que aconteceu? Porque nós temos outras variáveis. Nós temos o estresse, nós temos, né, a gente acha que criança não tem estresse, ela tem estresse também. O estresse produz um hormônio, que é o cortisol, que faz essa glicemia subir. Então, por exemplo, antes da gente começar aqui, eu tenho certeza que a nossa glicemia subiu um pouquinho, porque a gente fica ansioso, a gente fica preocupado com o nosso horário, com o tempo. Imagina o grau de ansiedade da Fabiana e de todo o pessoal da organização, que eu já agradeço a Silvana, que estava entrando em contato com a gente, o Jean, que está fazendo essa projeção. Então, aqui foi um grande marcador, que é o glicosímetro. Esse glicosímetro antigo demorava 5 minutos ou até mais para sair a glicemia. Eu lembro, no meu início do diabetes, né, já que ela falou que eu tinha 13 anos, na época a gente não tinha insulina regular, a gente tinha insulina rápida só nos hospitais. E fazia no teste de Benedict, fazia xixi no tubo de ensaio. A gente não tinha muito produto diet, produto sem açúcar, né, sem glúten, nem pensar. E a gente fazia uma glicemia de manhã, o resultado estava pronto 5 horas da tarde. Então, imagina a dificuldade para o nosso controle. E aí a gente começa a pensar, né, quantas picadas que nós temos que dar por ano em relação à insulina basal e insulina na forma de bolos. Eu estou falando aqui mais um pouquinho do tipo 1, mas eu já vou vir com algumas reflexões para o tipo 2 também. E a monitorização também é importante no tipo 2. Nesse último congresso agora, no congresso da ISBEM, foi o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, que foi em São Paulo, um dos meus temas de apresentação foi falar sobre insulina semanal. Está sendo lançada agora a insulina que se aplica uma vez por semana. Então vai vir aí, né, já no ano que vem, é uma boa notícia para vocês. Já abro nossa apresentação falando dessa boa notícia. Então tudo isso é para evitar justamente as hipoglicemias. Como eu já vi que a Silvia vai falar aí, né, minha coordenadora da nutrição na SBD, como que a hipoglicemia nos afeta a família, o paciente e todos que estão em volta, né? Na hora da hipoglicemia, a gente quer comer as paredes. Então, monitorizando, nos ajuda bastante. E as novas bombas, elas têm essa finalidade, que é justamente criar um algoritmo para frear essa variação da glicemia. Então, essa é a vantagem da bomba, a gente tem um controle mais fisiológico.
Então, o alvo, será que é um conto de fadas, né? Aí está o casamento do príncipe e da princesa, para a gente ter essa monitorização, ajustar a dose de insulina, ajustar a medicação oral, para a gente não ter esses problemas psicossociais. Que é uma das coisas, vocês me desculpem, o slide está em inglês, né? Mas a vida com o diabetes do tipo 1, ela esboça várias reações, né? O novo diagnóstico ele pode levar a reações diversas, como tristeza, raiva, né? E até um sentimento de culpa. Gente, diabetes tipo 1, eu gosto de falar isso muito, prestem atenção, diabetes tipo 1 não é hereditário, não é hereditário. Ah, mas meu pai é diabético, é uma coincidência. A genética, ela existe e ela é responsável por apenas 18%. Então, eu tenho aqui vários casais de gêmeos, só um é diabético. Se ela fosse hereditária, os dois teriam diabetes. Às vezes a gente tem um papai, um filho, uma filha, isso pode acontecer, pode, mas é uma incidência muito menor. Ok? Então não tem esse negócio de ter culpa porque a criança ficou diabética, será que ele estava comendo muito açúcar, por isso que ele ficou diabético? Não. Diferente do tipo 2, que tem a história familiar, tem história genética e tem a hereditariedade. Então isso é importante. Aqui são todos os aparelhos, aqui saiu no ATTD deste ano, já 2022, né? Todos os aparelhinhos que a gente tem dentro do diabetes e que a gente ainda vai ter que tomar essas decisões de o que a gente vai fazer. Então, a ideia é reduzir essas complicações, as complicações agudas, né, a cetoacidose, mas também a hipoglicemia, para a gente ter um melhor controle da nossa vida. Então, o impacto da hipoglicemia, ele é grande, né? O diabetes tipo 1 tem uma chance maior, um risco bem maior, reduz a qualidade de vida, e às vezes a gente deita com uma glicemia bem alta para não ter hipoglicemia durante a noite. Se eu estou tendo hipoglicemia durante a noite, eu tenho que diminuir a insulina basal. No caso do diabetes tipo 2, diminuir os hipoglicemiantes orais no período da noite, para a gente reduzir o risco de acidente até de morte. Por exemplo, eu não posso dirigir um carro com a glicemia menor que 100. E hoje, até mesmo com o Libre, né, a gente tem uma vantagem, porque a gente vê a setinha de tendência. Então, a hipoglicemia ela é estressante, mas a gente tem que ter uma motivação para a gente evitar futuros episódios. Agora, pior ainda é aquela hipoglicemia sem sintomas. Então, ela não tem estresse, mas na hora que você vê, você perdeu aquela fase inicial da liberação de adrenalina, do tremor, né? Então, você já cai numa neuroglicopenia, que é a falta de glicose no sistema nervoso central. Isso pode levar já a uma convulsão. Esse paciente tem indicação plena de bomba, é um paciente que tem que ser melhor monitorizado. Aqui é um caso desse, eu gosto muito de ilustrar. Quando a gente começou com o CGMS no país, essa paciente, alguém já viu alguma aula minha, eu sempre gosto de mostrar, ela veio queixando de hipoglicemia. Na hora que a gente fez o CGMS, a gente viu que ela tinha hiperglicemia o dia todo. Ela acordava com a glicemia alta, aplicava muita insulina e ela caía no mesmo horário. E a queixa dela era só hipoglicemia. Na hora que a gente vê o gráfico, ela tomou um susto, porque ela estava sempre dormindo com a glicose mais alta, com medo de hipo, e o problema era justamente no final do dia. Então, avaliando o pós-prandial, né, 2 horas depois do café, 2 horas após o almoço, a gente consegue evitar outras complicações. Então, aqui são locais alternativos, pode fazer na ponta do dedo, pode fazer no braço, a gente ganhou um prêmio fazendo no lóbulo da orelha, né? E com os novos aparelhos, né? Foi uma grande evolução ao longo da nossa história, principalmente com o Libre. Lembrando também que a glicemia no interstício, que é esse espaçozinho aqui, a gente chama de líquido intersticial. E, na verdade, o líquido intersticial é um gel, 99% é um gel. E aqui está a glicemia capilar. Não posso comparar laranja com maçã. Então, esses valores eles não têm que ser iguais e não são iguais. Então, pensem sempre nisso, porque depende muito de como está a sua célula. Se eu tenho uma célula com hipoglicemia, o valor do Libre vai cair mais rápido. Né? Então, a queda, e isso é importante. Mas às vezes dá uma diferença muito grande. Sim, pode dar uma diferença até de 80 pontos. Por quê? Porque a célula está cheia de alimento. Então, usem mais a seta de tendência que vocês
terão um aspecto melhor. Então, quando a gente olha a glicohemoglobina, em 4 pacientes com a mesma glicohemoglobina, a gente vai ver a variabilidade, e também um outro fator que a gente estava usando muito pouco. Então, aqui é a acurácia do livre, a gente pode confiar, as doses de insulina, que vai mudando com a nossa faixa etária. Então, uma criança na fase de lua de mel, ela precisa de usar bem menos insulina, já o adolescente, né, precisa de usar até 2 unidades por quilo de peso. Então, também não é legal a gente usar muita insulina. Insulina em excesso retém sódio. E aí a gente chega na fala do tempo no alvo, que foi um dos grandes avanços. Eu não tenho que ficar com hipoglicemia. A minha ideia é ficar entre 70 e 180. E poucas glicemias acima de 180 é o ideal. Então, esse tempo no alvo mudou. E o tempo no alvo é justamente essa porcentagem do tempo que a pessoa passa com seus níveis de glicose entre 70 e 180. Então, aqui, esse primeiro paciente está 100% fora do alvo. Esse aqui, ele passa a noite dentro do alvo, acorda, não aplica rápida, fica 50% fora do alvo. E o último fica 100% dentro do alvo, que é o paciente ideal, é aquele que a gente quer, aquilo que vai exigir menos, vai dar menos complicação. Cada 10% que você aumenta o tempo no alvo, você reduz a sua glicohemoglobina em 0,8%. Para ficar fácil a nossa conta, vamos colocar que diminui 1% da glicada. De 8 ela cai para 7. Olha que maravilha. Então, as novas diretrizes, principalmente a diretriz da SBD, ela recomenda esse tempo no alvo entre 70 e 180. O paciente sem diabetes fica entre 70 e 140, que é o mesmo que a gente pede para a grávida. Durante a gravidez, aquela diabética que engravida, ela tem que ter um controle mais acentuado para preservar a vida do nenenzinho. Mas também aquela diabética gestacional, que adquiriu diabetes durante a gestação, ela também tem que ter esse controle, e isso mudou bastante o nosso aprendizado. Então, aqui é só para mostrar que quanto mais tempo a gente fica no alvo, menor complicação nós vamos ter. Então, a ideia é que cada 10% de diminuição no tempo do alvo, né, poxa, eu saí fora desse alvo, então eu pioro a retinopatia, eu pioro a perda perdendo albumina na urina, por exemplo. Então, eu vou ter mais tempo, eu vou ter mais complicações, tanto micro quanto macrovasculares. Então, se a gente pode dar uma dica, é manter o tempo no alvo. Só da gente colocar o aparelhinho sem mudar medicação nenhuma, eu já consigo baixar em 0,5 a 0,8 a minha glicohemoglobina. Olha que interessante. Olha, Ivan, mas me explica isso. Você não vai tomar remédio nenhum e ela já vai baixar? Porque a gente vai estar olhando a certa tendência. A gente vai melhorar a alimentação, a gente não vai comer quando a glicose está alta, e isso faz com que sua glicohemoglobina melhore. Então, aqui é um slide bem importante para a gente. Né? Cada 1% que eu diminuo na glicose, às vezes a gente fala assim, estava 7,8, caiu para 7,7. 0,1 já tem uma incidência importante. Quando você diminui 1 ponto, você reduz 37% das complicações microvasculares, 43% das doenças vasculares periféricas, 14% de infarto e 12% de derrame. É muito importante, então, reduzir a glicada. E é por isso que a gente luta cada dia. Né? Esse trabalho eu tinha retirado dos slides, mas é um trabalho recente, mostrando que também reduz as hipoglicemias. Minha preocupação é com o idoso. Hoje nós conseguimos, na semana passada, e aí veio uma dica bem interessante para vocês. A SBD, né, junto com os próprios laboratórios, a gente conseguiu colocar no SUS os inibidores de SGLT2, que é a dapaglifosina, né, o nome é o Fortiga, o Jardiance, esses medicamentos que conseguem poupar o coração, poupar o rim do paciente, e ele já está no SUS gratuitamente a partir de 65 anos de idade. Também está na drogaria popular com um custo bem mais acessível hoje em dia. Então, isso é uma vantagem para o diabetes tipo 2, também foi uma conquista da SBD. Essa semana eu falei no Senado sobre as insulinas basais para o país todo. Então, a gente está correndo atrás, né, lutando pelos direitos do paciente com diabetes. E aí a gente vê a importância desse carinho. No idoso, por exemplo, eu falei aqui, né, no jovem, a primeira eu tenho a percepção dos sintomas com a descarga adrenérgica, quando tem hipoglicemia. E ele só vai ter crise convulsiva, vai perder a consciência, quando a glicose cai muito.
Um idoso, ele não tem essa liberação de adrenalina, então fica muito perto e a gente fica achando que ele está caducando, está com algum problema, né, relacionado à idade, e pode ser só a hipoglicemia. Então, na verdade, a monitorização contínua, ela é justamente para identificar esses fatores de risco da hipoglicemia, para predizer o risco de hipoglicemia grave. E isso vai impactar na qualidade de vida e na função cognitiva, na memória, na percepção do paciente. E isso também tem um aspecto econômico. Se a gente consegue trabalhar com menos hipoglicemia, vou ter menos hospitalização, eu vou chamar menos o SAMU, eu vou economizar mais para o plano de saúde. Grandes evoluções foi a insulina inalada, que infelizmente foi retirado no ano passado do mercado, né, por causa do custo mesmo, mas as bombas de infusão, o tanto que melhoraram a nossa vida. Né? Então, isso começou muito precoce, eu tenho pacientes com 10 meses de idade já usando bomba de infusão, então isso mudou bastante, hoje isso continua, né? E aqui, já que me pediram novidades, foram as últimas novidades do congresso desse ano, o Congresso de Tecnologia na Europa. O que veio? Um sensor implantável, você põe esse sensor na pele, isso deve chegar no Brasil ano que vem, então você não precisa ficar tirando o líquido todo mês, ele vai ser implantado, você faz uma pequena incisão, eles vão treinar os endocrinologistas para isso, e já vai a glicemia para o seu celular. Então, a Eversense, a Roche ficou de trazer isso aí para a gente, né, vamos ver como que vai chegar. O Dexcom ainda não tem no Brasil, né, mas lançaram o G7, então ele tem uma potência bem interessante, tudo que eu estou falando foi o que teve de novidade no Congresso de Tecnologia em Diabetes esse ano. Né? Métodos não invasivos, que a gente consegue ver só pelo fluxo de sangue, então você não precisa de furar dedo, né? Você pode só colocar isso tudo tem desenvolvimento ainda, viu, gente? Então, você coloca como se fosse um relógio e ele vai captando a sua glicemia pelo fluxo sanguíneo. Olha que interessante, né? Então, na verdade, tudo isso é importante para a gente trocar as nossas experiências. E o que a gente gosta muito de fazer como troca de experiências são as colônias de fim de semana. Novembro agora, e aí eu já convido todos vocês, através da Fabiana, a gente faz uma colônia presencial, depois de 2 anos sem colônias presenciais, né, aqui na Grande BH, e é um trabalho que a gente já tem há 22 anos. Bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, está aqui minha rede social, né, hoje a gente está comunicando muito por rede social, tem a da SBD, que é Diabetes SBD, que eu indico que vocês sigam, e a minha, tanto no meu Twitter quanto no Instagram, é Levimar, é o meu nome mesmo. E eu termino com essa frase, para abrir, não sei se a Fabiana vai querer fazer alguma pergunta, algum comentário. Que cedo ou tarde a gente vai aprender, assim como eu aprendi, que existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Muito obrigado. Gente, eu não exagerei, né? É maravilhosa a forma como ele é didático, esse amigo, Divo, e como é humano, né? Conhece muito da medicina e do ser humano. Minha gratidão. A gente tem aqui um presente para você, mas eu vou ter que mandar aí pelo correio, ou eu vou ter que te visitar, Levimar. Eu acho que a segunda opção é mais bacana, né? Eu também acho. Eu também prefiro que você venha aqui. Vai ser um prazer, eu acho que não só para mim, mas para toda Minas Gerais e principalmente para Belo Horizonte, receber você aqui, uma diva do diabetes aqui conosco. Olha, tentei falar nos meus 20 minutos que ela tinha me prometido, acho que eu cumpri o tempo, né? Mas eu fico aberto, tô por conta de você, Fabiana. Se tiver alguém que quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, eu tentei resumir. Você me pediu para fazer um resumo dessa evolução do diabetes, né, tanto no tipo 1 como no tipo 2. Eu queria mostrar que está muito mais tranquilo para um controle hoje. Então, falei até de uma coisa pessoal, que era fazer xixi num tubo de ensaio. Hoje a gente tem esses sensores para nos auxiliarem para o paciente e também para o médico. Então, tem hora que eu gosto muito de ter essa empatia, de me colocar no lugar do outro, né? Então, para mim foi complicado quando eu fiquei diabético, porque não tinha muita coisa, né? Não tinha refrigerante diet, não tinha chiclete diet, e a gente, criança ainda,
era um pouquinho mais difícil, né? Hoje está mais tranquilo, a aceitação fica diferente, né? Então, junto com os 100 anos da insulina, eu completei 40 anos de diabetes, então, graças a Deus, a gente está muito feliz. Acabei falando a minha idade, né? Só fazer conta, né? Mas está muito bem saudável. E acho que a cada ano que a gente vive com o diabetes, com saúde e qualidade de vida, é uma vitória. Então, a gente tem que falar mesmo a nossa idade com muito orgulho. Obrigada, Levimar. Olha, é um prazer estar com você. Vamos combinar outras lives e outros momentos juntos. Hoje a gente precisa seguir com o evento aqui, mas foi um prazer estar com você. Boa sorte aí no seu evento. Obrigada por abrir esse espaço na sua agenda para estar com a gente hoje aqui. Um beijão, viu?